Vamos retornar. Ritmo. A gravação feita durante o feriado também mostra dezenas de traficantes com as armas levantadas, sendo agitadas em meio ao público. Hoje, criminoso virou referência e trabalhador virou chacota. Não acredito, hein? Tá ruim pra mim, tá ruim pra você. Tá ruim até pro Uber Eats, meu amigo. Olha isso aqui. Por um vive louco, ó. A música dele lá que ele fez lá no baile funk umas semanas antes. Ele fazendo pro alto, falando pros caras jogar pro alto. E no Rio de Janeiro os caras realmente jogam mesmo. E falando, pode tentar entrar que não vai passar da primeira barrigada. Falando que a polícia não vai passar da primeira barrigada. Semanas depois ele tá no Lollapalooza pedindo a liberdade pro líder maior do Comando Vermelho. E todo mundo batendo palma, os jornais soltando matéria e romantizando isso. Enquanto o trabalhador rala, malandro ganha fã-clube, ostenta e passa a visão em podcast. Você trabalhou com outras coisas? Que o Cacheta falou, você teve outros trabalhos? Não, os trabalhos ele tá querendo dizer que eu fiz outras coisas. Tá tudo certo. Ah, então tá tudo certo. Entendeu? Não, mas não. Oh, mas eu quero falar uma outra parada. coisa. Não. Então, aqui nós vimos no vídeo aqui, né, que até o momento ele está comparando, né, o trabalhador normal com esse novo sistema, né, da música, né, que a gente pode chamar isso de música, né, que o pessoal começa a ostentar através falando sobre o crime, sobre o levantamento de armas, e muitas vezes é uma crítica a nós, que somos trabalhadores honestos, ver alguma pessoa começando bem de baixo, ali correndo atrás, ou o cara ali não quer entrar para o crime, e tá ali levando Uber de bicicleta, muita gente fica suando, né? E isso é deprimente, se olhar, porque muitas vezes reclamamos a nossa, que cara ali tá assaltando e tudo, por quê? Quando a pessoa está começando de baixo, com aquela dificuldade, mas quer ganhar seu pão de cada dia, e começa a ser que as pessoas que têm um patamar um pouco melhor começam a brincar, zoar ela acaba entrando para esse mundo também. Então, também temos que colocar em consciência sobre dar valor a essas pessoas que começaram de baixo, que elas sim põem valores no seu trabalho, sobre aquilo que elas buscam. Isso é importante. E aqui você vê que tem um grupo, né, que vem controlando massas, gerando porte de armas ilegalmente, fusíveis, levando crianças para o crime, assoando, criando músicas que geram uma cultura ali diferenciada. Vamos seguir com o vídeo aqui. Você conhece a caminhada, né, cuzão? Uns moleque pode, os moleque pá. Malandro agora é celebridade. Diz que a favela venceu, mas é só ver a cor do dinheiro que já sai correndo pra longe dela. Você tem que entender que nós vencemos, mano, que nem vocês, mano. Nós moramos no mesmo lugar que vocês. E além, nem alugada não, tá, fi? É comprada aqui, tá? É comprada, tá bom? A pergunta que fica é: quando foi que bandido deixou de ser temido e passou a ser aplaudido? Bandido que é bandido, eu não largo, eu não ligo. É ele quem eu sigo, é ele quem eu viso. Bandido que é bandido, é malandro ou amigo. As mina dá pros criar na favela, é só magia. E agora, ele pôs aí o título, Bandidolatria, os novos heróis do Brasil. Aqui ele mostrou tudo, né? Que estamos seguindo por esse caminho. Cada vez mais vamos idolatrar bandidos, até mesmo que a gente tem um no poder, né, que é o bandido. Foi preso, roubou e agora é presidente. Temos outros ali que estão no ministério, temos outros como senadores, temos outros como deputados, outros como vereadores, outros em vários gabinetes de poder, outros como juízes. E essa aí vem dessa cultura.
E aqueles que estão de bem estão cada vez mais sendo apertados, né, com esses problemas, com tudo isso que vem acontecendo, né, a taxa de crime aumentando, o uso de drogas, os roubos milionários que cada dia nós temos aí, por exemplo, do INSS, 90 bi, bandido que rouba milhões, e temos aí Zé Disseu e outros que são soltos, cidadãos comuns sendo mortos, por um roubo de um relógio, um roubo do celular. E você vê clipe que as pessoas ficam andando armadas, falando que tem que viver no crime. Então, você gera essa cultura dentro do ponto ali, e você cresce um grupo na sociedade que gera segregação. E ali a gente vê pelo menos três a quatro pecados capitais ali ocorrendo, né? Temos a luxúria, né? O desejo das mulheres ali, pondo elas tudo aí meio que, sei lá, fazendo atos obscenos, mostrando que a figura, né, do homem ali tem que ter várias dentro ali, ao redor, sobre a posse, né, de certo modo, sobre a posse. Temos o orgulho, né, temos a ostentação ali, mora com casa e tudo, mas esse financiamento muitas vezes são até gerados para nós, por nós, né, mais cidadãos de bens, somente quando a gente escuta esse tipo de música, quando deixamos os nossos filhos escutarem, e ali a música é uma arte que ajuda a gerar culturas. Então, temos que saber o que está sendo é, transmitido para a nossa sociedade, para os nossos filhos. Vamos continuar aqui. A gente cresceu ouvindo que o crime não compensa, que o certo é o certo mesmo quando ninguém vê, que o caminho honesto pode ser mais duro, mas é o único que vale a pena. E você acreditou, cresceu jogando limpo, trabalhando, se esforçando, mas quando olha pro lado é impossível não perceber. Traficante de Rolex, golpista de carro importado e, é claro, ladrão virando até presidente. E aí você começa a se perguntar: será que não compensa mesmo? Porque, sejamos honestos, os incentivos são claros. No Brasil, vale mais a pena ser vagabundo do que ser honesto, principalmente na quebrada. O jovem que acorda cedo para trabalhar é zoado, mas o que vende droga na rua é exaltado. O entregador é considerado fracassado, mas o MC com Glock na cintura é chamado de poeta. Hoje em dia, trabalhador é humilhado e criminoso é ovacionado. E não é só dentro da favela, não. Isso está dentro das casas de pessoas de todas as classes. É só abrir o Instagram, o TikTok ou o Spotify para perceber o que está acontecendo. Quem é que lidera os rankings? Quem é que faz milhões de visualizações? O funkeiro ostentando fuzil, o trapstar enaltecendo o estelionato, dinheiro sujo e os mais variados tipos de drogas. Esses caras não são... Essa parte aqui do vídeo pegou um pouco que eu já tinha falado sobre esse ponto de ostentar, o que vale a pena ou não, e desmerecendo nós que queremos uma sociedade mais justa, dentro dos valores, dentro das virtudes, dentro do crescimento normal. Mas, diante que cada dia estamos vendo, o que podemos fazer? Que muitas vezes eles estão se infiltrando em grandes cargos, em grandes pontos estratégicos da nossa sociedade. Os ladrões estão na presidência, né? Outros 11 estão no judiciário. Nós aqui, como trabalhadores honestos, buscando, ele falou um ponto importante de visualizações, então estamos tendo muitas pessoas nessa base do crime, com essas músicas aí horrendas, né, que a gente pode falar, que é horrível mesmo, e gera essa cultura do crime, essa cultura de ostentação, essa cultura de sair do espiritual, no mundo que tira a pessoa a capacidade da razão, e sim de viver nos sentidos de ter algo, não no modo
espiritual de crescimento em comunhão. Então, isso acaba mostrando também que não tem necessidade do fruto do próprio trabalho. E aí acaba distorcendo os pontos principais. E essas pessoas são usadas como ídolos no lugar daquele que deve ser adorado e amado. É um pouco difícil até de fazer mais comentários, nós vamos seguir aqui com São investigados. Pelo contrário, fazem clipe, fecham contrato, fazem dinheiro e são ovacionados. Não é à toa que o tal do Oruan, filho de um dos chefes do Comando Vermelho, acumula hoje mais de 2 bilhões de plays no Spotify. E não me entenda mal, o problema aqui não está em ele ser filho de um traficante. Está no símbolo que ele escolheu se tornar de forma deliberada. O símbolo de uma geração completamente perdida. Não é a batida, não é o ritmo, é a mensagem. Vai, abraça ele. Ou seja, mané, ela é querida. Eu te amo muito, não era aquele que me deixa grave. As letras exaltam o crime, o tráfico, as facções e, é claro, o pai. Um exemplo de pai pra mim. Tipo, meu tudo. O que muitos não percebem é que, quando Oruan fala de Marcinho VP, não é como filho respeitando o pai. É como um fã enaltecendo um ídolo. Não é gesto de afeto, é reverência ao líder da facção. Agora vamos puxar assim, ó. Soltaram o Marcinho nessa porra. E todo mundo batendo palma, os jornais soltando matéria e romantizando isso do amor de um filho com o pai. Não é que ele exalta o pai dele porque ele ama o pai. Ele exalta o que o pai dele é dentro do mundo do crime. Sou filho do dono. Não conta a história do Marcinho VP. esse ponto aqui é sem muito comentário, né? O próprio documentário, né, que ele criou já tem bastante explicação sobre isso. Que as músicas, elas têm engajamento sobre de gerar pontos, gerar ídolos, gerar pessoas que vão ser idolatradas pelo fazer a coisa errada. E tiramos a figura principal, né? Tiramos as virtudes da sociedade. Então, nós acabamos vivendo um caos. E aqueles que têm menos graça, né, que a gente fala, menos virtudes, menos capacidade de gerir, estão em grandes pontos. Você pega um show como um evento, né, como o Lollapalooza, levar uma pessoa como essa para fazer um show, porque tanto de pessoa, né? Põe o pessoal para cantar, para libertar, falando um porrada de música para usar droga, para apologia a armas, enaltecer o tráfico, enaltecer o uso dessas armas para fazer o seu desejo, o seu bem, respeitar o líder da facção. Vamos continuar aqui. Marcinho VP é um dos homens mais temidos da história do Rio de Janeiro. Responsável por chacinas, sequestros, tráfico internacional e terrorismo em massa, ele não só comandava execuções de dentro da cadeia, como fazia também com as próprias mãos. Matou, mutilou, queimou e praticou atrocidades que, se fossem ditas aqui, derrubariam este vídeo. Esse é o tipo de herói ressaltado e aclamado por milhões de pessoas através dos hits do momento. É impossível não se questionar como é que a gente chegou nesse ponto. O país que desvaloriza a honestidade é o mesmo que enaltece, dá palco e enriquece a bandidagem. A verdade é que a raiz não está nas músicas, está no sistema. O culto ao bandido praticado por milhões de pessoas não foi um acidente. Isso foi construído, alimentado e financiado. Existe uma engrenagem rodando para que seja assim. Um sistema onde o crime é o produto, o artista é a vitrine
E o povo é o cliente. É normal, será um país que prende 14 vezes o mesmo indivíduo pelo mesmo crime grave? Isso aqui é uma mãe de família que estava na fila da sala de cirurgia e foi tirada porque deram prioridade para um bandido que estava assaltando. É normal prender pela 30ª vez um indivíduo com fuzil? Mas eu assisti um trecho do documentário, eu tive náusea, tive que parar de assistir, porque é uma novela sobre o sofrimento dos presos, os criminosos presos, mas eles não usam a palavra criminosa. Aparece a senhora de idade, que está separada do filho, coitado, ninguém fala qual foi o crime que o filho cometeu. A gente ama o que a gente faz, só que o nosso país é um país que não tem lei adequada para punir criminoso. Sempre. Acredito que aqui ele já fez uma abordagem muito boa para encaminhar a exposição do que está sendo patrocinado. E muitas vezes é o nosso dinheiro, nosso tempo, né, que aqui eu vou dar um adendo, né, que a cada ano que você é trabalhador ali, 5 meses do seu salário é retirado de impostos. Então, a cada ano, 5 meses da sua vida, o seu tempo de trabalho é retirado de você. E esse sistema usa para enaltecer esses pontos. Então, essa construção não veio de agora, ela tem um longo aí de 30, 40 anos. Por quê? O que acontece? Né? Se vocês pegarem o livro, né, Os Segredos da Mente Milionária, ele tem as 4 esferas. Né? Primeiro vem o mundo espiritual, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo físico. Ele roda primeiro nas 3 esferas, né? Então, o espiritual é a sua conexão com o Criador, conexão sem a conexão dele. Quando você tira essa conexão, está conectado ao espírito ruim, que vai vir essa degradação que vem acontecendo. E ali as ideias, né? Aí o que vai sendo passado, vai trabalhar a mentalidade, a cultura ali do pessoal. E aquilo ali a pessoa vai sentir, né? Que as emoções. Se ela não estiver conectada àquilo ali, e os pensamentos vão gerar sentimentos, sentimentos vão gerar uma ação, e a ação vai gerar resultados. O resultado que estamos vendo é a criminalidade subindo, pessoas com menos capacidade em gerir ou estar em cargos importantes estão lá. Né? Você pega os 11 ministros. Acho que você pedir um ali, talvez meu avô, que não tem curso de jurista, sabe mais de jurismo que os caras que estão lá. O jeito que eles fazem ali a justiça, precisa de uma noção básica. Temos aí governadores, como eu falei, presidentes em cargos aí, ministros, tudo aí em cargos importantes. E aqui você vê também o ponto que ele pegou, né? Alguns pontos sobre pessoas presas 14 vezes, pessoas que fazem o crime, devido a essa cultura que já está sendo gerada. Não é de um dia para o outro, mas sim essa construção que vem. Que você tem grupos aí que protegem, né, bandido, protegem pessoas que fazem coisa errada. Eles não trabalham com a raiz do problema, mas sim eles falam que é uma dó, né, que dó dele e tudo, mas não tem uma história ali, ou eles criam um enredo de história para ter acontecido aquilo ali. Mas o cara ali que começa a crescer na vida, andando de Uber, ali de bicicleta, fazendo entrega, começa a crescer, não, ali a pessoa é servida como chacota. Vamos continuar o conteúdo. Existe um jogo por trás do jogo. É preciso estar atento para ler as entrelinhas. Porque o sistema parceiro age sempre de forma sutil, onde você menos espera. Está nas músicas, nas novelas, nos filmes e séries. Você liga a TV, começa a assistir, e sem perceber está torcendo pelo bandido. De repente, você se coloca na pele daquele protagonista. Ele não é mais simplesmente um vilão. Ele sofre, ama, sonha, tem passado difícil e um futuro promissor. A única diferença entre ele e você é que ele matou alguém no caminho. Coisa boba. Foi tudo um mal entendido. Foi por uma causa nobre. Mas o problema é que minha família e meus filhos estão no risco, parceiro. Eu vou tirar minha mulher de lá, nem que eu tenha que explodir aquela porra, mano. Existe um padrão na mídia. Um roteiro que sempre segue a mesma fórmula. Mostrar que o crime é consequência. Que o bandido não teve escolhas. Ele é só um produto do destino. E que a culpa é da sociedade. Chega, ladrão!
Você nenhuma você não tá fingindo. Tá com ele. Ninguém bate no menino. Aos poucos, o criminoso vira herói, o traficante vira referência e você, sem perceber, vira cúmplice. E o problema se agrava quando os tais heróis incompreendidos. Que eu gostei muito que ele colocou, né? Você acaba virando cúmplice quando você protege esses atos, quando você ele nasceu em tal lugar, por isso que ele fez aquilo. Faltou aquilo para ele, por isso que não ele seguiu esse caminho. Mas, na verdade, a gente não acha que a verdadeira causa, né, o verdadeiro ponto, não é atacado. Que é certo, que é errado é errado. Então, isso que tem que ser passado, tem que ser entendido. Se a pessoa matou uma vez, ou ameaçou e tudo, e foi preso uma vez, a pessoa comete o erro 5, 6 vezes e está sendo solta toda hora. A pessoa matou várias pessoas, ela sabe que aquilo ali é errado, isso é questão básica. Aí tem gente fazendo música, falando bem. Isso é aterrorizante. Saem da ficção pra realidade. Porque o pivete do morro que cresceu ouvindo funk e assistindo ao bandido romantizado na televisão, agora também está vendo malandro morando em mansão, pegando a mulherada e dirigindo o carrão. Não, fui preso uma vez só, parceiro, de menor. Fiquei uma madrugada. Minha mãe foi me buscar isso aí. Quem ficou preso foi só o de maior da situação. Pote de arma. É um bandido bem bonito. Bandido? Você é trabalhador não? Tem uns processos aí, mas tá suave. 5 incaritozinhos eu respondo. Formação de quadrilha, estelionato, apologia ao crime e tudo mais. Você falou bandido? O fuzil é mais legal. A doutora é boa, senão já tinha dado ruim, cara. Então eu vou falar pra você, deu ruim pra vários que não tinha nada a ver. Vários MC como aí, já deu vários pior e eu tô suave. Né? O trap atrai, o funk sustenta e a mídia passa pano. Mostram as armas, mas não mostram a vítima. Mostram o luxo, mas escondem o sangue. É a fórmula perfeita para que o vilão se... E ele pôs o ponto da distorção da realidade que vem acontecendo e a luxúria, a azareza, o orgulho, e assim sendo trabalhada a classe social, a cultura, a mentalidade. E quando você percebe, você está submerso dentro disso, né? E quase se afogando. Muitas vezes a pessoa começa uma vida difícil e aí vê que a partir disso aí as coisas começam a ficar mais fácil financeiramente, né? Que ela pode sustentar, ou ela é usada como um personagem e ali ela vai ser enaltecida, né? Então ela fica aquela busca, né? Então aquela carência, talvez de um pai, de uma mãe que não deu, aí chegou o traficante ali e ofereceu, pegou a música, que é a cultura, talvez o pai e a mãe nem percebem, mas quer trazer a felicidade, mas deixa a criança escutar esses tipos de música, ocasiona esse tipo de sistema. se torna a vítima e o crime vira estilo de vida. A pergunta que fica é: quem ganha com isso? Quem é que está bancando essa máquina? Só tem um jeito de descobrir. Precisamos seguir o dinheiro. Tem um rastro. Basta seguir até o fim para encontrar o verdadeiro rei do império. Afinal, o que sustenta essa máquina não é só talento. São engrenagens mais complexas, sujas e altamente... Então, eu vou parar o vídeo por aqui. Se vocês querem uma segunda parte sobre esse vídeo. Aqui eu vou fazer o comentário final, né? Senão fica um vídeo muito longo. E aqui ele
para a gente seguir, né? Eu acabei falando um pouco sobre isso, que nos leva a nossos cabides de poderes, né? Onde tem o maior corja de poder, né? De dinheiro. A gente tem um sistema que o tráfico, né? Tem o dinheiro e vai pôr pessoas ali para protegê-los. Qual que é o modo de proteger deles contra o crime? É pôr pessoas na advocacia, advogados, pessoas como juízes, pessoas como vereadores, pessoas como deputados, pessoas como prefeitos, e assim eles vão manipulando o sistema, porque o sistema vai ficando mais inchado de pessoas cada vez mais corruptas, e assim atrapalha o cidadão, que é realmente de bem, de crescer. Então, eu vejo que a gente tem que começar a trabalhar nesse aspecto, principalmente de entendimento das coisas, né, espiritualmente. Então, espero também que vocês deixem um comentário aí sobre o que você achou do vídeo e pontos que você também colocaria aí que faltou de informação. Aonde você talvez você é de uma região aí periférica, talvez mesmo que a gente fala da favela e tudo, e faz o seu corre. Você não está errado, não. Você está seguindo a virtude. Você vai ter uma graça maior. Você é aquele que dos muitos, de alguns, né? E, na verdade, eu vejo que tem muitas pessoas boas, mas as poucas que são ruins, elas estão sobressaindo sobre esse bem. Está faltando é nós do bem, ser organizado e estar em comunhão e buscar reestruturar esse nosso sistema. Está todo corrompido, todo destruído, ele está invertido os valores, está essa soma de coisas que está nos atrapalhando a progredir como sociedade. Como país, poderíamos ser de primeiro mundo. E existe meios você buscar, né, você que tem uma condição melhor. O sistema, igual eu falei, ele rouba de você 5 meses todo ano devido a impostos. Então, dos 12 meses assim, até maio, você está pagando de imposto, como se você tivesse tirado 1 centavo. Se você fosse, vou pagar primeiro todos os impostos, depois eu vou aproveitar. Você ficar 5 meses sem pagar aluguel, sem comer, sem beber, só trabalhando e dando dinheiro para o Estado. Isso é uma decadência social. Irmãos e irmãs, a gente tem que buscar essa sabedoria, buscar um entendimento sobre as coisas, repassar isso, né? Muitas vezes, deixa eu buscar a palavra, atrair, né, essas pessoas, mostrar para elas a verdade, né? Um crime, muitas vezes, ele tem que ser penalizado, né? Hoje em dia a gente não tem a pena, igual você viu lá, o policial falando, e o pessoal, os repórteres querendo proteger, porque eles estão dentro dessa cúpula, desse sistema de como que eles devem agir e não falar o erro é erro e o certo é certo, né? Então, tá meio que talvez o erro é certo e talvez o certo é erro, né? Você ser certo, você está errado. Então, vamos buscar trazer o significado correto, essa vivência desse significado correto, que são as coisas. E para isso precisamos unir. O modo de se proteger financeiramente,
né, que eu explico muito para as pessoas, é através das criptomoedas, em especial o Bitcoin. Existem modos de você comprar e se proteger contra o Estado, de não financiar esse sistema a cada dia mais. Depois eu irei fazer uma aula referente mais sobre isso. Agradeço vocês por terem estado nesse vídeo até o momento. Curta, compartilhe, deixe um comentário aí para ajudar nós a crescer esse canal, de levar mais informações para o próximo. E desde já agradeço vocês. E até o próximo vídeo.